caso é tão bizarro, amigos, que alguns chegaram até morrer por conta da dança. Hoje, amigos, vamos falar sobre o curioso caso de Estrasburgo, na França. Ah, Cleiton, mas o que aconteceu em Estrasburgo? Gente, houve uma epidemia de dança que deixou algumas dezenas de pessoas mortas. Inclusive, essa epidemia se espalhou por vários lugares na Europa na época. A epidemia de dança que desafiou a medicina de 1518. Aí vocês se perguntam, por que desafiou? Desafiou pelo seguinte motivo. A história que eu vou contar para vocês, amigos, se passou no ano de 1518, em específico na cidade de Estrasburgo, onde uma mulher, de repente, começou a dançar sem parar, e isso chamou a atenção de algumas pessoas. E o mais curioso é que muitos se perguntam até os dias de hoje como que essa epidemia surgiu, como que aconteceu. Há várias hipóteses. Pessoas suspeitam de possessão demoníaca, suspeitam de possível efeito colateral de picadas de aranhas, e há muito mistério ainda referente a isso. Inclusive, alguns alegam até histeria coletiva. De acordo com o perfil História Limitada, em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Troffer começou a dançar fervorosamente no meio da rua. Ela não parou. Em uma semana, pasmem, 34 pessoas haviam se juntado a ela, e um mês eram cerca de 400. Várias pessoas se reuniam, dançavam, giravam, cantavam, rodopiavam, mas de uma maneira muito estranha, muito absurda. Dançaram tanto que, inclusive, chegaram a desmaiar por conta da dança. Alguns até mesmo chegavam a sangrar pelos pés, pois, curiosamente, a dança não parava. Curiosamente, as pessoas estavam meio que em um tipo de transe. O caso é tão estranho que várias pessoas chegaram a cogitar que essas pessoas estavam possuídas de alguma forma, seja por espíritos demoníacos ou outra coisa qualquer, o que levou, inclusive, alguns procurarem auxílio espiritual em catedrais. E o resultado disso foi que algumas pessoas começaram a voltar ao normal, porque alguns acreditam que talvez tenha sido, inclusive, possessão por parte de um espírito de alguém muito conhecido na região. Eles alegavam que talvez teria sido a maldição de São Vítor, por conta do estado em que as pessoas se encontravam, seja por conta de pecados e tudo mais, devido à forma de vida como aquelas pessoas viviam. Pode ter sido? Não sabemos ao certo, mas que este caso continua sendo um dos casos mais bizarros de epidemia já relatados, isso eu tenho certeza e afirmo para vocês que sim, é um dos casos mais bizarros já registrados sobre a epidemia. Mas o mais curioso de tudo é que algumas pessoas literalmente perdiam a vida por conta da dança ininterrupta. E
Como eu havia já relatado para vocês, este caso não se limitou apenas à região de Estrasburgo. Ela se espalhou por grande parte da Europa, e isso preocupou a medicina da época. O que se diz também sobre o caso é que a dança poderia ter sido causada por conta do estado de espírito de algumas pessoas devido às condições em que elas se encontravam, como por exemplo, vulnerabilidade e muito mais. Há inclusive até quem alega que talvez possa ter sido algo referente à comida, o que levou a esta dança desenfreada. Poderia ter sido o ergotismo, um tipo de fungo, aliás, uma doença causada por um tipo de fungo que contaminava o centeio na época, o que levava pessoas a terem convulsões, reações desesperadas. Bom, tudo indica que isto também entra nas listas de possibilidades referente ao caso. Os médicos da época, preocupados com a epidemia, resolveram receitar algo que acabou não dando muito certo. Segundo relatos, eles achavam que se as pessoas dançassem mais, poderia amenizar toda essa energia que estava sendo evocada por conta da dança, mas o que aconteceu foi o efeito oposto ao esperado. Muitas pessoas desmaiavam, davam convulsões, ataques cardíacos e muitos, infelizmente, vinham a falecer. Eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham que pode ter acontecido com essas pessoas? Seria mesmo histeria coletiva? Seria um surto provocado por picadas de aranhas da época? Tanto é que em alguns lugares as pessoas alegavam que poderia ter sido, sim, picadas de aranhas, inclusive tarântulas. Daí surgiu, a famosa dança tarantela. Bom, tem toda uma coisa, todo um contexto, toda uma história por trás deste fatídico acontecimento no ano de 1518.